Talos. Talos, conhecido como Tibir Septim, Ysmir, Dragonborn, é o herdeiro do trono dos reis divididos e foi, possivelmente ainda é, o maior herói da humanidade. Talos é adorado como protetor e patrono e que regencia a sociedade civil. Tibir Septim conquistou toda Tamriel e começou a Terceira Era, assim como o Terceiro Império, famoso por ser a dinastia Septim. Antes da sua morte, acredita-se que ele obteve a apoteose como deus dos homens e da guerra. Seitas menos proeminentes, como o culto de Talos, foram inspiradas em sua apoteose. Talos, Ysmir ou Dragonborn, Talos, Ysmir ou Dragão do Norte, é o nome dado pelos Greybeards de Alto Hrothgar para acompanhar seu nascimento como Dragonborn. É um patrono dos heróis. Ele é dito como um na frase, os 8 e o 1, já que havia originalmente somente 8 divinos, antes de Tibir Septim ascender à divindade. Em Morrowind, Tibir Septim faz uma aparição com seu avatar Wolf. Quarta Era. Durante a Quarta Era, uma guerra estourou entre a soberania Aldmeri e o Império Mid. E essa guerra ficou conhecida como a Grande Guerra, que forçou todas as raças a terem pelo menos uma parte nela. A guerra acabou com a assinatura do Grande White Gold Concordante. Duas provisões no trabalho tiveram sérios impactos no que restou do Império, mas um dos termos baniu a adoração a Talos. Isso permitiu que a soberania de Aldmeri, cujos agentes conhecidos como Talmor, proibisse a adoração a Talos pelo Império. O banimento da adoração a Talos logo causou a rebelião Stormcloak em Skyrim, onde os efeitos do banimento foram mais sentidos. Se os Stormcloaks conseguirem ganhar a guerra civil, a adoração a Talos retornará a Skyrim em um santuário onde ele será adicionado no Templo dos Divinos em solitude. Talos também é conhecido como Ysmir pelos nórdicos. Geralmente, Ysmir é um título dado a Chezarines. Como Tibir Septim se tornou o deus Talos é uma questão em debate. Em Skyrim, muitos dos conflitos entre os nativos nórdicos, principalmente os Stormcloaks, e a soberania Aldmeri, vem da reivindicação sobre a soberania de que um mortal não poderia se tornar um divino. Portanto, Talos não é um deus e não deveria ser adorado. Tibir Septim não se encontra em Sovngarde, juntamente com os heróis nórdicos. A divinização de Tibir Septim, o primeiro imperador de Tamriel, como Talos, pode ser referência à divinização de Augusto, primeiro imperador de Roma, como divino Augusto. O nome Talos tem origem que significa sol na antiga mitologia grega. Talos era o nome da lendária estátua de bronze viva em Creta, construída para proteger a ilha ao comando de Zeus, que era adorado como Zeus Talios em Creta. Talos também é similar a outro personagem grego, Heracles, que ele também era mortal e ascendeu à divindade. Talos também é o nome da divindade de uma divindade em Forgotten Realms, cenário de RPG Dungeons & Dragons. Vida pessoal. Acredita-se que tenha nascido em 828 da Segunda Era, no antigo continente de Atmora. De acordo com a história oficial, acredita-se que Tibir também tenha sido de sangue nórdico. A identidade de seus pais não é registrada. Os detalhes de suas juventudes não são conhecidos, apesar do fato de ele estar em Skyrim. Tibir Septim teve um filho com uma mulher desconhecida. Essa criança, por sua vez, teve um filho chamado Pelágios.
Algumas fontes alegam, com um aparente erro, que Pelages era o filho mais velho de Tiber-Cetim. No final da vida, de acordo com outras fontes, teve um futuro caso com Queen Barenícia, e ele teve um filho não nascido abortado. Seu reinado durou de 854 da Segunda Era até sua morte em 38 da Terceira Era, com duração de 81 anos. Artefatos. Tiber-Cetim tornou-se associado a vários artefatos notáveis durante a vida e, em alguns casos, além. O Totem de Tiber-Cetim é um artefato poderoso, mas misterioso, que só pode ser usado por pessoas de sangue real para controlar Numidium, um golem poderoso que ajudou Tiber-Cetim a conquistar Tamriel. Acredita-se que tenha sido desempenhado um papel crucial no Portão do Ocidente. De acordo com as histórias de Morrowind, Tiber-Cetim apareceu Nevaramine pouco antes da conquista da Montanha Vermelha. Ele era um homem velho chamado Wolf, que nenhum outro podia ver além de quem ele apareceu. Ele deu ao herói uma de suas próprias tábuas e concedeu a ele a sorte. As botas leves do apóstolo são atribuídas ao imperador, embora permaneçam veladas em mistério. Há uma sugestão que Nerevarine também pode ter encontrado a armadura de Tiber-Cetim, que foi supostamente recuperada de um forte arruinado em Cyrodiil, para uso de Martin Septim em seu esforço na crise do esquecimento. A heresia. Essa história alternativa compartilha muito dos detalhes e eventos da versão oficial, mas difere em alguns aspectos chaves. Richard Early Bird, que é um dos nomes de Talo, nasceu na ilha de Akairi, em High Rock, em meio a rumores de um senhor da guerra destinado a governar Tamriel. Ele subiu a proeminência de serviço ao rei Culhwecyn e lutou para unificar Cyrodiil. Poucos sabiam da existência de seu aliado secreto, o Underking Smir Kingmaker. O Underking prestou assistência ao jovem general, mas a maneira de sua assistência é vagamente descrita no livro. Há referência de uma tempestade que fala toda noite, com Richard e flechas desviadas, enquanto Richard gritou pela muralha de Old Rodan, onde Richard recebeu o nome de Talos, que significa Stormcrow, por seus homens. Essa tempestade é provavelmente o Underking, já que seu corpo foi recentemente lançado às cinzas pelos Greybeards. Ele é referido como o Smir, o vento cinzento, e a tempestade Kane. Depois de provinciada a conquista de Richard, assassinou Culhwecyn e seu contingente na cidade imperial e culpou as mortes e provocou a incursão dos assassinos de High Rock. Underking continuou a ajudar em suas conquistas e Richard tomou o nome de Tiber-Cetim, ascendendo ao trono de Rubi. Os fatos anteriores podem ser verdade ou não. Ano 360 da Terceira Era, o 21º do reinado da Sua Majestade Pelagion Septim IV. Muitas pessoas ouviram o termo Dragonborn. É claro que somos governados pelos imperadores Dragonborn, mas o verdadeiro significado do termo não é comumente entendido. Para aqueles de nós na Ordem de Talos, é um assunto próximo e querido aos nossos corações.
A maioria dos estudiosos concorda que o termo foi usado pela primeira vez em conexão com o Pacto de Akatosh, quando a abençoada Santa Alécia recebeu o amuleto dos reis e a chama do dragão no Templo Único foi acesa pela primeira vez. Akatosh, olhando com piedade para a precária situação dos homens, tirou o sangue precioso de seu próprio coração e abençoou Santa Alécia com este sangue de dragões. Ele fez um pacto de que quando gerações de Alécia fossem fiéis ao sangue do dragão, Akatosh iria se esforçar para selar firmemente os portões de Oblivion e impedir os exércitos da Hedra e mortos-vivos a seus inimigos. Aileid, caçador de Draedra, aqueles abençoados por Akatosh com sangue de dragão, se tornam conhecidos simplesmente como Dragonborn. A conexão com os governantes do Império estava lá desde o princípio. Apenas aqueles com sangue de dragão era capaz de usar o amuleto dos reis e acender a chama de dragão. Todos os governantes legítimos do Império foram Dragonborn, os imperadores e imperatrizes do primeiro Império Cirodírico, fundado por Alessi e Renan Cirodil e seus descendentes, é claro, Tiber Septim e seus descendentes, até o atual imperador, Sua Majestade Pelágio Septim IV. Por causa dessa conexão com os imperadores, no entanto, o outro significado de Dragonborn escureceu-se e foi amplamente esquecido por todos, exceto pelos estudiosos e aqueles que nos dedicamos ao serviço abençoado de Talos, que era Tiber Septim. Muitos poucos percebem que ser Dragonborn não é uma simples questão de hereditariedade, sendo a bênção do próprio Akatosh está além de nosso entendimento. Aqueles que se tornam imperadores, acendem a chama do dragão, são certamente Dragonborn. A prova está no uso do amuleto e na chama acesa. Mas eles eram Dragonborn, por isso capazes de fazer essas coisas. Ou foi fato de fazê-los o sinal que a bênção descia sobre eles. Tudo que podemos dizer é que se trata de ambas as coisas e de nenhuma. Um mistério divino. Toda a linhagem de Septim tem sido Dragonborn, o que é certamente o motivo pelo qual a noção simplista disso, de ser hereditário, se tornou não comum. Mas sabemos com certeza que os primeiros governantes cirodíricos não eram todos parentes. Também não há provas que Renan Cirodil tenha descendido de Alécia, embora existam muitas lendas que afirmem isso. A maioria delas datado do tempo de Renan e provavelmente tentando legitimar seu governo. Sabemos que os Blades, geralmente pesados como guarda-costas do imperador, originaram-se nos cruzados Akavir, que invadiram Tramiel, por razões obscuras no final da Primeira Era. Eles parecem estar procurando por um Dragonborn. Os eventos na Passagem Pálida confirmam isso, e os Akavires foram os primeiros a proclamar Renan Cirodil como Dragonborn. Na verdade, foram os Akavires os que mais se esforçaram para promovê-lo como imperador, ainda que o próprio Renan tenha usado esse título quando estava vivo. E certamente não há nenhuma conexão hereditária conhecida entre Tiber Septim e qualquer um dos governantes anteriores de Tramiel. Se pode haver mais de um Dragonborn em algum momento, é outro mistério. Os imperadores fizeram o possível para desconstruir essa ideia, mas é claro que a própria sucessão imperial significa que existam pelo menos 2 ou mais potenciais Dragonborns ao mesmo tempo. O atual governante e seus herdeiros, a história dos Blades também sugere isso, embora pouco se saiba sobre suas atividades durante o interino ocorrido entre o Império de Renan e a ascensão de Tiber Septim. Muitos acreditam que os Blades continuam a procurar e proteger aqueles que acreditam ser ou poderiam ser Dragonborn durante esse tempo. Por fim, chegamos à questão do verdadeiro significado de ser Dragonborn. A conexão com os dragões é tão óbvia que quase foi esquecida. Desses dias que os dragões
são uma vaga lembrança, esquecemos que, no princípio, Dragonborn significava ter o sangue de dragão. Alguns estudiosos acreditam que isso tinha sentido bastante literal, embora o significado exato não seja conhecido. Os nórdicos contam histórias de que heróis Dragonborns que eram grandes caçadores de dragões, capazes de roubar o poder dos dragões que matavam. Na verdade, é bem sabido que os Akaviris perseguiam e matavam muitos dragões durante sua invasão. E existem algumas evidências que isso continuou depois que eles se tornaram a guarda do dragão de Renan Cyrodiil. Novamente a conexão com os dragões, é claro. Predecessora direta dos Blades de hoje. Deixo-vos com o que é conhecido como a profecia do Dragonborn. Diz que frequentemente teve sua origem em um pergaminho antigo, embora às vezes também seja atribuído aos antigos Akavir. Muitos tentaram decifrar, e muitos também acreditavam que seus presságios haviam sido cumpridos e que o advento do último Dragonborn estava prestes a acontecer. Eu não me afirmo como um intérprete da profecia, mas isso sugere que o verdadeiro significado do presente de Akatosh para os mortais ainda não foi totalmente compreendido. I am the lucid dream, the monster in your nightmares, the fiend of a thousand faces. Cower before my true form! Bow down before the god of death! Madness will consume you! Your will is no longer your own.